Mesmo numa pandemia, o prazo das medidas provisórias continua correndo e elas começam a fazer fila. Durante esse período da pandemia, o governo federal já editou 35 medidas provisórias. É um número bastante alto, principalmente se a gente comparar que a média histórica tem sido da edição de uma medida provisória a cada semana nesses últimos quase 20 anos de vigência da Emenda Constitucional número 32. Ao somarmos as medidas provisórias editadas durante a pandemia do novo coronavírus às que já estavam em tramitação, esse número sobe para mais de 50 MPs. Com dificuldade de fazer reuniões presenciais, Câmara e Senado publicaram um ato simplificando a tramitação dessas medidas provisórias. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, recentemente, pelo seu plenário, homologou uma proposta de ato conjunto das duas mesas, da Câmara e do Senado. E essa homologação, esse ato, após essa homologação, ele foi publicado no Diário Oficial da União, encurtando o prazo e possibilitando que os plenários apreciem diretamente a medida provisória, mesmo na ausência de uma deliberação prévia da comissão mista, a fim de viabilizar uma deliberação em prazo curto, rápido, dessas MPs. Segundo o ato das mesas das duas casas, o prazo de validade dessas MPs cai de 120 para 16 dias. As medidas provisórias não passam pela análise de comissão mista. Os pareceres são dados por um deputado no plenário da Câmara e por um senador no plenário do Senado em sessões de deliberação remota. Depois que a MP chega ao Congresso, os parlamentares têm 2 dias para apresentação de emendas. Em seguida, a Câmara tem até o 9º dia de vigência da MP para votar o texto e encaminhar ao Senado, e os senadores até o 14º dia para votarem a MP. Se a medida provisória for alterada pelos senadores, a Câmara tem 2 dias para votar as mudanças. Mas e as medidas provisórias que foram editadas antes da pandemia? Para elas, o prazo continua sendo o mesmo, 120 dias. O que muda é que elas também não passam pela comissão mista. Na prática, o que nós temos hoje é que não foram ainda votadas medidas provisórias nesse novo procedimento de forma completa. Algumas poucas delas já tinham sido examinadas pelas comissões mistas, mas aquelas que não passaram ainda pela comissão mista estão sendo remetidas à Câmara dos Deputados, que vai instruir a matéria em plenário, haverá um relator em plenário para cada uma delas, e elas serão examinadas primeiro pelo plenário da Câmara e depois pelo plenário do Senado e encaminhadas à promulgação ou à sanção dentro do prazo de 120 dias. Em sessão do plenário do Supremo para julgar a validade dos atos da mesa do Senado e da Câmara, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a medida cautelar concedida por ele. Nós não podemos permitir, de um lado, que todas as medidas provisórias caduquem porque fisicamente não há possibilidade de reunião da comissão mista. Ao mesmo tempo, não podemos permitir que todas as medidas provisórias, independentemente de deliberação, continuem valendo. A sessão foi suspensa quando o ministro Dias Toffoli, presidente do tribunal, pediu vista do processo. O placar estava em 5 votos contra o parecer do ministro Alexandre de Moraes e 4 a favor. Com isso, o ato continua valendo, mas a quantidade de medidas provisórias que precisa ser votada pelo Congresso em 16 dias tem preocupado alguns senadores. Nós temos pelo menos 20 medidas provisórias da pandemia relevantes que vencem nesse regimento interno, nessa nova regra, com 16 dias úteis, no prazo, no mês que vem, 30 dias. Ou seja, 20 medidas provisórias, tirando sábado e domingo, nós teremos uma medida provisória por dia para votar. Quando é que votaremos os projetos dos senadores, desses 20 que os colegas querem? Estão tramitando no Congresso Nacional simplesmente 50 medidas provisórias. Desse total, 4 delas tiveram a comissão mista instalada e seus relatores indicados. Portanto, temos 50 medidas provisórias pendentes de votação na Câmara dos Deputados, sendo que 46 delas nem relatores foram indicados ainda.